A verdadeira história dos Nefilim, os gigantes, Golias e seus irmãos oprimidos. Era uma época de mistérios e maravilhas, quando a terra era habitada por seres cuja estatura desafiava os céus. Eram os Nefilim, os gigantes descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens, como está escrito no livro de Gênesis, e naqueles dias, estavam os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Entre esses gigantes, havia um notável chamado Golias, cujo nome ecoava através das eras. Ele era um guerreiro formidável, um gigante entre gigantes, cuja altura e força inspiravam temor em todos que o enfrentavam. Sua fama se espalhou como fogo em palha seca, e suas façanhas eram cantadas nas terras de Israel. Mas a história dos Nefilim vai além de Golias. Havia outros, seus irmãos, cujas histórias foram muitas vezes esquecidas, perdidas nas dobras do tempo e nos registros antigos. Eles eram tão formidáveis quanto Golias, cada um com sua própria saga e legado. Entre esses irmãos, havia aquele cujo nome era Og, o rei de Bazã. Ele reinava sobre uma terra de abundância, governando com justiça e sabedoria. Sua estatura era tal que sua cama era de ferro e mídia 9 covados de comprimento e 4 de largura, como está escrito no livro de Deuteronômio, porque somente Og, rei de Bazã, ficou do restante dos refães, eis que o seu leito era um leito de ferro, ou não está porventura em Rabá dos filhos de Amon. O seu comprimento era de 9 covados, e de 4 covados a sua largura, pelo côvado de um homem. Assim como Golias e Og, outros Nefilim caminhavam sobre a terra, deixando sua marca na história e na imaginação da humanidade. Eles eram os vestígios de uma era esquecida, um tempo em que os filhos dos deuses andavam entre os homens. No entanto, a presença dos Nefilim também trouxe conflito e desafio. Pois enquanto alguns os reverenciavam como semideuses, outros os viam como uma ameaça, uma aberração que precisava ser eliminada. E assim, as histórias dos Nefilim se entrelaçavam com as dos homens, tecendo um tapete complexo de mito e realidade. Entre as muitas histórias que envolvem os Nefilim, uma das mais conhecidas é a batalha entre Golias e o jovem pastor, Davi. O gigante de Gate, com sua armadura reluzente e sua lança como um grande poste de tecelagem, desafiava os exércitos de Israel dia após dia. Até que Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, enfrentou o gigante com coragem e fé. E Davi disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E assim, com uma única pedra, Davi derrubou o gigante, mostrando ao mundo que a fé e a determinação podem superar até mesmo os maiores desafios. Mas mesmo após a queda de Golias, a presença dos Nefilim continuou a ecoar através dos séculos. Suas histórias foram contadas e recontadas, misturando-se com mitos e lendas. E embora muitos duvidem de sua existência, as escrituras sagradas afirmam sua presença na Terra, deixando uma marca indelével na história da humanidade. E assim, a verdadeira história dos Nefilim permanece como um enigma envolto em mistério e maravilha. Pois enquanto os gigantes podem ter desaparecido da face da terra, sua memória vive em contos e lendas, lembrando-nos de um tempo em que os filhos dos deuses caminhavam entre nós. À medida que os anos passavam, a presença dos Nefilim continuava a ser sentida, não apenas nas histórias antigas, mas também nas descobertas arqueológicas e nos relatos de viajantes intrépidos que buscavam desvendar os mistérios do passado. Ruínas de antigas cidades fortificadas e túmulos gigantescos eram encontrados, alimentando a imaginação e o fascínio pelo mundo dos gigantes. Entre os relatos mais intrigantes estava o das montanhas de Gilboa,
onde se dizia que os restos de gigantes estavam enterrados sob montes de pedras e terra. Essas lendas ecoavam os versículos do livro de Samuel, que descreviam a batalha entre os israelitas e os filisteus, culminando na morte de Saul e de seus filhos, incluindo Jonatas. Conta-se que depois da batalha, os filisteus desfilaram triunfantes, levando as cabeças dos caídos como troféus. E entre os cadáveres estava o de Saul, o rei de Israel. No entanto, os homens valentes de Jabes-Gileade, não suportando ver o corpo de seu rei profanado, marcharam a noite toda para recuperar os restos mortais de Saul e de seus filhos. Eles os encontraram espalhados pelo monte Gilboa, onde os filisteus os haviam deixado. E assim, os homens de Jabes-Gileade trouxeram os corpos de Saul e de seus filhos de volta para a sua terra natal, onde os queimaram e sepultaram os ossos debaixo de uma árvore, como está escrito, e tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes, e jejuaram 7 dias. Porém, os relatos mais extraordinários afirmavam que junto aos restos de Saul e de seus filhos, foram encontrados os ossos de gigantes, enterrados sob montes de terra. Estes, dizia-se, eram os descendentes dos Nefilim, cujo destino final foi selado naquele dia fatídico de batalha. Mas enquanto os gigantes desapareciam da terra, sua memória continuava viva através das gerações. Os povos antigos erguiam monumentos em sua honra, e suas histórias eram transmitidas oralmente, preservando assim a lembrança daqueles que um dia caminharam entre os homens. No entanto, como todas as histórias antigas, a verdade dos Nefilim permaneceu envolta em mistério e especulação. Alguns os viam como semideuses, descendentes de divindades que habitavam os céus. Outros os consideravam como simples mortais, cuja estatura imponente era fruto de uma era de prosperidade e abundância. Mas, independentemente da verdade, a lenda dos Nefilim continuou a ecoar através dos séculos, inspirando mitos e lendas em todas as culturas do mundo. Pois mesmo que os gigantes tenham desaparecido da face da terra, sua presença permaneceu viva nas páginas da história e na imaginação da humanidade, lembrando-nos de um tempo perdido, quando os filhos dos deuses caminhavam entre nós. Conforme as histórias antigas foram sendo preservadas e reinterpretadas ao longo dos séculos, surgiram também relatos sobre os acasalamentos entre os anjos caídos e as filhas dos homens. Esses eventos foram descritos em textos apócrifos e em tradições orais, adicionando mais uma camada de mistério à narrativa dos Nefilim. Segundo esses relatos, os anjos caídos, liderados por Lúcifer, desejaram se misturar com a humanidade, dando origem a uma linhagem híbrida, os Nefilim. Esses seres, resultado da união entre seres celestiais e humanos, eram descritos como gigantes de grande estatura e poder, cuja presença na Terra causou tumulto e desordem. Os textos apócrifos, como o livro de Enoque, descrevem em detalhes os eventos que levaram à queda dos anjos e à subsequente união com as filhas dos homens. Enoque, um personagem bíblico conhecido por ter andado com Deus ou por ter sido arrebatado aos céus, é considerado o autor de alguns desses escritos, nos quais ele descreve suas visões e encontros com seres celestiais. Esses relatos apócrifos descrevem como os anjos caídos desceram à terra e escolheram esposas entre as filhas dos homens, ensinando-lhes segredos proibidos e revelando conhecimentos que os humanos não deveriam possuir. Essa união profana resultou no nascimento dos Nefilim, seres de grande força e poder, que causaram grande maldade na terra. Um dos versículos mais citados em relação a essa união é encontrado no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses relatos, embora não façam parte do cânon oficial da Bíblia, influenciaram profundamente a compreensão popular sobre os Nefilim e sua origem.
Eles acrescentam uma dimensão de mistério e fascínio à narrativa dos gigantes, lançando luz sobre os eventos que precederam o dilúvio e as consequências desse período tumultuado da história humana. Assim, a história dos Nefilim continua a ser contada e reinterpretada, inspirando inúmeras obras de ficção, mitologia e teologia. E embora sua verdadeira natureza permaneça envolta em mistério, sua presença na mitologia humana é inegável, deixando uma marca indelével na imaginação coletiva da humanidade. Os Nefilim são uma figura misteriosa mencionada na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. A palavra Nefilim vem do hebraico o Nefilim, que pode ser traduzida como os caídos ou os que caíram. Sua verdadeira natureza e identidade são objeto de interpretação e debate entre estudiosos religiosos e acadêmicos. De acordo com o relato bíblico em Gênesis 6:1-4, os Nefilim surgiram quando os filhos de Deus, ou geralmente interpretados como anjos, se relacionaram com as filhas dos homens e delas tiveram filhos. Esses filhos são descritos como os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. A interpretação dessa passagem tem sido alvo de diferentes pontos de vista ao longo dos séculos. Uma interpretação tradicional é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra, tomando formas humanas e coabitando com mulheres humanas. Dessa união, nasceram os Nefilim, que eram seres de grande estatura e força, frequentemente associados a gigantes na tradição judaico-cristã. Essa interpretação é apoiada por textos apócrifos e pela tradição judaica e cristã. Outra interpretação sugere que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, que representavam a linha piedosa, enquanto as filhas dos homens eram descendentes de Caim, que representavam a linha ímpia. Segundo essa visão, a união entre as duas linhas resultou em indivíduos poderosos e renomados, mas não necessariamente gigantes ou seres sobrenaturais. Alguns estudiosos modernos propuseram interpretações alternativas, considerando os Nefilim como simplesmente pessoas de grande estatura ou como figuras simbólicas que representam a opressão e a tirania. Essas interpretações buscam contextualizar o relato bíblico dentro do seu contexto histórico e cultural, levando em conta as crenças e mitologias da época em que foi escrito. Em resumo, os Nefilim são uma figura enigmática mencionada na Bíblia, associada a seres de grande estatura e poder, cuja origem e identidade têm sido objeto de interpretação e debate ao longo da história. Sua verdadeira natureza permanece envolta em mistério, deixando espaço para uma variedade de interpretações e especulações.